No vídeo de hoje eu quero falar sobre 4 grandes desafios sobre a realidade de ser um imigrante. Talvez você deseja ser um imigrante, mudar para algum país, mas eu quero antecipar uma coisa que é muito importante que você coloque aí como aprendizado da linha principal ali para você enquanto você está aí se preparando. Mas se caso você já está em algum país, já é um imigrante, eu gostaria de compartilhar essa experiência e gostaria que você colocasse aí, se fora essas questões que eu vou colocar aqui, se você tem outras ideias, se você tem outras experiências da realidade de ser um imigrante. Meu nome é Maurício Oliveira e você está aqui no canal Império Valioso, onde nós falamos sobre fortalecer o nosso império mental, familiar, de riqueza e outras questões da vida, pois todos nós temos um império e precisamos cuidar cada dia mais. E se tratando também sobre saúde emocional ou saúde mental de imigrantes, morando em Portugal já há 6 anos, o que eu tenho aprendido sobre esse tema desse vídeo? E o que eu quero compartilhar com vocês, que a realidade sobre a saúde mental dos imigrantes não é tão fácil. Porque muitas vezes outras pessoas acompanham o lado bom da vida do imigrante. Uma foto em determinadas lojas, com determinadas roupas, com carro, com algumas questões que a sociedade julga como bom, como símbolo de conquista, símbolo de vitória. Mas nem sempre o que está em uma rede social, o que foi postado em uma rede social, como também até um vídeo como esse, não mostra a realidade por trás dos bastidores, não é? Não mostra a realidade de um trabalho de um imigrante, como ele é visto pela sociedade, os desafios, momentos distantes da família. Então, o que a gente vê na frente das câmeras, a gente está cansado de saber disso, mas infelizmente quem está na frente do celular, visualizando ali, consumindo esse vídeo na frente do computador, na frente da televisão, ele está pouco se lixando a realidade por trás dos bastidores, porque ele se ilude muitas vezes com o que está na frente dele ali diante da tela. E muitos criadores de conteúdo ao longo do tempo também têm prejudicado isso. Por quê? Principalmente nós brasileiros. Muitos brasileiros chegam nos países onde querem emigrar e pouco tempo estão fazendo vídeos. Muitos, para conquistar likes, acabam mostrando uma realidade falsa sobre o que é ser imigrante. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre essa realidade de ser imigrante diante da saúde mental. Por quê? Coisas que vão afetar o nosso dia a dia e, como eu já falei, não é visto por quem está diante da tela, somente vivenciado por aquelas pessoas que estão ali no dia a dia e as coisas acontecendo por trás dos bastidores. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui desse desafio de uma realidade de ser imigrante é que não é fácil viver longe dos familiares. Coloca aí, na primeira linha, não é fácil viver longe dos pais. Depois vem os tios, primos, assim por diante. E junto com os pais, a gente pode colocar os avós, não é? Porque geralmente todos nós temos um carinho imenso pelos nossos avós, quem tem os avós vivos e quem não tem aquela lembrança ainda maravilhosa dos avós, ok? Então, esse primeiro desafio dessa realidade que todo imigrante enfrenta e muitos vídeos curtos e alguns criadores de conteúdos não mostram é essa realidade de viver distante dos familiares. Quantos conflitos, quantas desregulações emocionais muitas pessoas passam e não conseguem se adaptar ao estar longe por meses do pai, da mãe, dos avós e de alguns outros parentes próximos que tinham muita intimidade. Então, isso é importante. Você que deseja ser um imigrante, você que deseja mudar um dia, mas você que também acabou de chegar em algum país e de repente você está vendo esse vídeo, e você também que já há algum tempo, aproveite e coloque aí nos comentários, nos ajude aí com essa contribuição e fale a sua experiência, porque a experiência de estar em um país muito distante,
Não é apenas pegar um ônibus e meia hora a gente chega na casa dos nossos pais. É uma outra questão agora. Questão financeira, questão de distância, questão de tempo, oportunidade, condições de ir visitar os pais ou não. Então, esse fato de viver longe dos familiares é uma coisa que afeta muito a vida emocional, a saúde mental dos imigrantes, e nós precisamos acordar para isso, porque muitas pessoas estão ficando doentes ou passam situações difíceis no seu país, o qual imigrou, por esse ponto importante. Então, vale muito a pena a gente se atentar para isso, tomar um grande cuidado em relação a isso, dessa realidade. É um desafio diante de uma realidade. Não é vídeo para agradar e para iludir, mas sim um vídeo para mostrar a realidade de ser imigrante. E quando você entende que não é fácil viver longe dos familiares, você começa a pensar se vale realmente a pena ou não. Por exemplo, tem um conhecido, um casal jovem, mas acredito que foi mais o rapaz ainda, que ele também ele não se adaptou tão bem e acabou voltando. Então, teve vários fatores que influenciou. Foi a questão de trabalho, oportunidade de trabalho aqui, perspectiva profissional de crescimento que não teve também, mas eu acredito que a questão de família ou amigos, conforme algumas vezes nós conversamos, também afetou. Então, passou um período aí de um ano, pouca coisa, e acabou retornando. Então, os vídeos não mostram isso. É uma ilusão muito grande pelo que é colocado aí. Infelizmente, os brasileiros gostam de se iludir, gostam de ser enganados. Então, pense nisso com calma, pense nisso com cuidado. Não é fácil ser um imigrante. A realidade do imigrante vale a pena em alguns pontos? Vale, mas tem outros também que você vai sentir na pele e só você vai sentir na pele o processo de adaptação e viver o dia a dia diante desses desafios. O segundo detalhe que eu coloco aí, que mexe muito diante dessa realidade de ser imigrante, mexe muito com a nossa saúde mental, é aguardar o processo de documentação. Por quê? A pessoa às vezes chega, ela podia até então vir como turista. Depois de turista, ela, se ela gostasse de ficar, ela fazia um pedido de manifestação de interesse. Mudou muita coisa aqui em Portugal e tá uma bagunça só. E o que que acontece? Já demorava quando eu cheguei aqui 6 anos atrás. Hoje em dia tem demorado até mais e hoje em dia também não tem nenhum processo de você fazer o pedido de manifestação de interesse. Então esse processo de documentação acaba afetando muito a vida dos imigrantes. Então esse é um outro desafio muito real na vida dos imigrantes, tá certo? E um outro desafio que eu observo desde quando eu cheguei, né? E constantemente acontece isso, infelizmente, mais de 6 anos, é a questão também do custo de vida, onde vai estar o ponto principal ali, a questão do aluguel. Primeiro que é difícil alguém chegar que queira depois morar aqui, está difícil para conseguir uma moradia. Depois, o valor do aluguel ainda é caro, é alto, e o salário mínimo aqui é baixo, e as pessoas estão cobrando um valor alto no aluguel que fica muito difícil com essa questão do salário baixo, com pouquíssimas perspectivas de crescimento financeiro aqui. Então, esse é um desafio muito grande, o custo de vida. Por mais que ainda o poder de compra do euro ainda ele dá uma certa estabilidade aqui, mas não está fácil o poder de compra. Não está fácil sobreviver em Portugal. Então, desde a questão de viver longe dos familiares, essa questão também do processo demoradíssimo de documentação, porque eles querem imigrantes, eles precisam de imigrantes, mas está uma bagunça generalizada nos órgãos responsáveis nessa questão. E aí a saúde mental dos imigrantes, eu imagino como deve estar, que é muito complicado. E junto disso, vem o custo de vida, primeiramente por causa da questão do aluguel, não se acha, e quando acha está caro, e também o salário de muitos trabalhadores, que são baseados na grande maioria o salário mínimo. E o quarto desafio dessa grande realidade é o que eu vejo como o estigma da sociedade local em relação aos imigrantes. Os imigrantes de países emergentes só servem para trabalhar, pagar impostos e uma boa parte que trabalham e contribui.
Existe uma outra parcela que está dando muito o que falar aqui em Portugal, que chegam aqui, não trabalham, não contribuem com o país e consegue subsídios do governo. E aí, como o salário é baixo e eles ganham razoavelmente mais ou menos aí esse subsídio de governo, muitos não querem nem trabalhar. Acaba pesando para quem, como sempre, para quem é contribuinte. Então isso é muito complicado. E aí, os nativos olham para os imigrantes, em alguns casos, nós brasileiros, como que o homem brasileiro é visto em muitos lugares da Europa. E para muitos que têm essa visão equivocada, com certo grau de preconceito também. O homem é ladrão, a mulher é prostituta e assim por diante. Aí vamos ver outras nacionalidades aqui no país. Por exemplo, o pessoal do Sudeste Asiático, como eles estão sendo vistos também. Aí entra a questão de religião, porque muitos estão chegando e querendo mudar. Isso é muito sério daqui a alguns anos o que vai acontecer na Europa. Do jeito que eu falei em outro vídeo sobre esse perigo do crime organizado chegar em Portugal e em alguns países da Europa, não é chegar apenas com o tráfico de drogas, porque isso sempre aconteceu. O grande problema é a infiltração do crime organizado em várias áreas da sociedade, em várias áreas das repartições públicas. E se no Brasil, eu sou de São Paulo, já é um caos, já é complicado, eu fico imaginando em Portugal que a realidade é outra. Mas pense nisso, nos desafios dessa realidade de ser um imigrante. Não se iluda com os vídeos mostrando tudo lindo e maravilhoso. A realidade é outra. E eu mostrei aqui para vocês alguma delas. Se você discorda ou concorda, comente aí coloque aí alguma coisa nos comentários e também contribua aí, pelo menos retribuindo como gratidão por esse vídeo, por essa informação, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo aí para alguém que você conhece que um dia deseja imigrar e Deus abençoe e até o próximo vídeo.